Capítulo 29, Mais do que maravilhoso, Ancestral retorna. Gu Shangji decidiu não pensar muito nesses assuntos por enquanto. De qualquer forma, ele ainda estava forte e não era uma pessoa estúpida. Não importa que tipo de filho predileto do céu ele encontrasse, ele seria capaz de lidar com eles. Assim como Ye Shen. Mesmo que o Deus Celestial o protegesse, ele ainda quase foi jogado até a morte por ele. Mesmo Su Qingji, a deusa que ele amava e admirava, rompeu seu relacionamento com ele, Ye Shen, e se tornou sua mulher, Gu Shangji. Ainda pior. A confiança final de Ye Shen, seu mestre chamado Yanji, também pertenceria a ele mais cedo ou mais tarde. Essa sensação de ter tudo sob controle foi mais do que maravilhosa. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir enquanto pensava sobre isso e desceu para o andar inferior do barco voador. Era muito mais animado aqui do que acima. Muitos jovens talentos do deserto oriental se reuniram e conversaram entre si, alguns discutiram o Deio, enquanto outros lutaram no local para ver quem era melhor. Jovem Lord, o que melhorou seu humor hoje? Su Qingji naturalmente seguiu Gu Shangji quando ele se moveu. Seus olhos perfeitos e brilhantes piscaram em surpresa enquanto ela observava o sorriso refrescante de Gu Shangji. Gu Shangji raramente mostrava um sorriso tão natural. Em dias comuns, não apenas seus pensamentos eram profundos e evasivos, mas ele também gostava de mexer mal com ela. Tornou-se a norma para ela ser provocada e assediada por Gu Shangji. Ele não era um homem honrado. Alguma coisa boa, naturalmente. Gu Shangji respondeu casualmente e depois perguntou: conte-me sobre as forças do Estado Médio que merecem atenção. Nos últimos dias, Gu Shangji descobriu que o valor da fortuna de Su Qingji havia aumentado muito, e ela estava perto de cruzar a marca de 400 pontos. Como resultado, seu valor fortune também aumentou. Havia realmente algo tão bom quanto ganhar fortune velho sem fazer nada. Essa descoberta fez Gu Shangji refletir por um longo tempo. No final, ele concluiu que Su Qingji ainda estava escondendo algum segredo dele, e foi isso que levou ao aumento de seu valor fortune. Afinal, as pessoas poderiam realmente aumentar seu valor fortune sem fazer nada. Ainda assim, Gu Shangji não se incomodou em perguntar o motivo, pois não tinha nada a ver com ele. Quem não tinha algum segredo próprio? Su Qingji assentiu quando ouviu sua pergunta. Ela havia deliberadamente coletado muitas informações sobre o Estado Médio e estava esperando que Gu Shangji perguntasse a ela sobre isso. O Estado Médio é dividido em 8 domínios, e a Cidade Celestial Central é a mais próspera de todas. O evento que o terceiro príncipe da grande dinastia Xia está realizando também acontecerá na Cidade Celestial Central. Este nível de Deio Assembly não pode corresponder à identidade de Vossa Excelência, então Vossa Excelência pode simplesmente assisti-lo como um show de entretenimento. Xu Xian adicionou de lado. Ele correu depois que viu Gu Shangji chegando ao andar inferior do barco voador. Muitos jovens prodígios ao longe riram com alguma amargura ao ouvir suas palavras. Eles esperaram muito tempo por tal reunião, desejando se tornar famosos em todo o mundo mostrando seus talentos de uma só vez. Eu não estou interessado nesta Assembleia Deio. Gu Shangji não escondeu sua falta de interesse. Ele tinha vindo para o Estado Médio para seu próprio assunto,
para cortar outro alho poró, o recém-nomeado filho predileto do céu. Quanto a assistir um bando de pirralhos do reino inferior discutindo o Dale. Ele não podia se incomodar com isso. Ele estaria fazendo o papel de bobo se dignasse a mostrar interesse em uma farsa de tão baixo nível. Estado Médio, Cidade Celestial Central, antiga família Lin. Como uma das famílias antigas do Estado Médio, a antiga família Lin tinha se destacado na Cidade Celestial Central por mais de dezenas de milhares de anos. A antiga família Lin surgiu cerca de 30.000 anos atrás, nas mãos de seu ancestral que rompeu o vazio e ascendeu com sucesso ao reino superior para se tornar uma existência mítica. Foi precisamente por causa desse pano de fundo que a família Lin pôde se tornar uma das mais fortes famílias antigas dos Estados do Meio. Tanto que até algumas grandes dinastias e terras santas tinham inveja de sua profunda herança. Neste momento, em um salão ancestral profundamente escondido da família Lin, uma luz de vela cintilou e a luz ao redor diminuiu. Ao mesmo tempo, uma certa perturbação podia ser ouvida. O que aconteceu? Porque o grande ancião de repente nos convocou para o salão ancestral. Um grupo de velhos se reuniu com expressões sérias e duvidosas. O atual chefe da família Lin não foi exceção. Todos eles eram as figuras de mais alto nível da família Lin. Eles tinham fortes bases de cultivo e autoridade suprema. Uma única pisada deles poderia fazer o mundo lá fora tremer. Mas agora, todos eles estavam estupefatos no salão ancestral. Eles ficaram chocados com a convocação repentina do grande ancião que há muito entrara em reclusão. O grande ancião não se mostrava há quase 10.000 anos, e ele tinha uma base de cultivo insondável pelo que eles sabiam. Muitos até pensaram que ele havia perecido em meio à sua reclusão. Eles não podiam deixar de quebrar a cabeça para pensar sobre o que aconteceu para o grande ancião convocá-los tão de repente. A situação intrigou a todos, e todos observaram o velho espirituoso e infantil na frente deles. Aquele velho não era outro senão o grande ancião da família Lin. Nós prestamos nossos respeitos ao grande ancião. Nós nos perguntamos por que o grande ancião nos convocou e pediu para esperar aqui. Todos mostraram sua perplexidade. Geralmente, a menos que algum evento devastador acontecesse, eles nunca se reuniam de uma só vez. Será que a base de cultivo do grande ancião teve outro avanço e ele queria tentar a ascensão? Vendo que todos haviam chegado, o grande ancião finalmente abriu a boca com uma expressão estranha no rosto. Ele parecia extremamente excitado, a ponto de seu corpo não parar de tremer. Mas logo, ele se obrigou a se acalmar, e falou com uma voz trêmula: hoje, eu senti a aura do nosso ancestral. É possível que o ancestral esteja retornando. Todo o salão ancestral se acalmou assim que essas palavras saíram. O que? Todos ficaram estupefatos por um momento, mas o choque cobriu seus rostos imediatamente depois. Eles estavam em um estado de descrença. Eles se perguntaram se tinham ouvido errado. Seu ancestral, que ascendeu ao reino superior cerca de 30.000 anos atrás, estava realmente retornando. Como poderia ser? Era preciso saber que a ascensão era difícil, mas a descida era quase impossível. Era quase 10.000 vezes difícil descer, depois subir, e isso tornava o processo quase impossível.
Ou seu ancestral alcançou um reino de cultivo ainda mais incrível no reino superior, a ponto de poder atravessar o vazio à vontade e descer para trazê-los todos para o reino superior. Quando esse pensamento passou por suas mentes, sua excitação aumentou e sua pele ficou vermelha brilhante. Lá ancestral era uma lenda de 30.000 anos atrás. Toda a glória e poder da família Lin hoje podem ser atribuídos às contribuições daquele ancestral. Eles não tiveram dúvidas sobre o que ouviram, afinal, o grande ancião havia dito isso. Nenhuma das pessoas reunidas conseguiu suprimir sua alegria e excitação. Bom? Ótimo? Incrível! Com o retorno do ancestral, nossa família Lin está destinada a voar cada vez mais alto. Haha! Eu devo deixar todas as forças do Estado Médio saberem que o ancestral da nossa família Lin voltou. Naquele momento, a grande dinastia Xia, a Terra Santa Budista e todas as outras forças virão aqui e prestarão seus respeitos conosco. Suas palavras de louvor satisfizeram o grande ancião, e ele assentiu enquanto acariciava sua barba. Com uma risada, ele disse: Bom, bom, bom. Avisa os outros da família para preparar uma festa de boas-vindas para o retorno de nosso ancestral. Nossa família Lin certamente verá um momento ainda mais glorioso. Capítulo 30, Tremors no Estado Médio, Infortúnio do Rei Deus. Sem um pingo de surpresa, as notícias sobre o retorno do ancestral da antiga família Lin do Reino Superior se espalharam pela cidade celestial central como um incêndio. Mesmo com as pessoas da família Lin fazendo o possível para suprimir a notícia, ela ainda se espalhou por todos os cantos do reino. Toda a cidade celestial central era como um caldeirão prestes a explodir. Incontáveis forças e cultivadores ficaram chocados. Que tipo de existência era o ancestral da antiga família Lin? Ele era uma potência do reino do falso Deus que destruiu o vazio e ascendeu ao reino superior cerca de 30.000 anos atrás. No entanto, agora, ele havia retornado. Dificilmente se poderia imaginar a sensação aterrorizante causada por essa notícia. Incontáveis pessoas não conseguiram ficar paradas, especialmente as várias forças hegemônicas do Estado Médio que imediatamente despacharam incontáveis espiões para investigar a verdade do assunto. Este assunto foi originalmente suprimido porque a região logo iria realizar a Conferência Dale dos Gênios Celestiais do Reino. Inúmeras forças estavam prestando atenção a esta conferência, por isso decidiram não se debruçar muito sobre este assunto. Mas as ações subsequentes dos membros da antiga família Lin confirmaram a autenticidade desta notícia para o mundo. Os membros da família Lin que foram despachados para fora da família correram de volta, como se esperassem para receber seu ancestral em seu retorno. Muitas pessoas tinham uma mente e observação aguçadas, e logo se lembraram dos rumores que se espalharam do deserto oriental sobre a descida de um jovem lorde que veio do reino superior. Muitos consideraram isso nada mais do que um boato, mas agora agitou as pessoas em seus núcleos. O retorno do ancestral da família Lin poderia estar relacionado a esse assunto. Mesmo os senhores, como a grande dinastia Xia, a Terra Santa Budista e a Terra Santa Yin Yang, também enviaram seu povo à antiga família Lin para solicitar uma audiência com seu ancestral quando ele aparecesse.
Eles também eram forças que tiveram seus ancestrais ascendendo ao reino superior, então eles estavam muito interessados em saber o paradeiro de seus ancestrais. Por um tempo, todo o Estado Médio surgiu com correntes sombrias. Ao mesmo tempo, um barco voador extremamente magnífico galopou pelo céu e logo pousou nas proximidades da cidade celestial central. Já havia pessoas do Estado Médio que chegaram para pegar os gênios do deserto oriental para a conferência do Dao. Gushangji e Sukingji, por outro lado, foram para a família que o velho Ming havia criado anos atrás. Um ancestral que retornou do reino superior. Família Lin antiga. Este pode ser um bom lugar para mim. Mas que pena! Em uma antiga cidade do Estado Médio. Um jovem com um rosto frio e um anel de bronze na mão parou quando ouviu a notícia repentina, mas logo seus olhos brilharam de ódio quando ele pensou profundamente sobre o assunto. O jovem não era outro senão Ye Shen, que viajou para o Estado Médio depois de deixar o deserto oriental. Ao longo do caminho, ele não apenas não sofreu muito, mas também recebeu muitas oportunidades e benefícios. Sua base de cultivo até fez um avanço e ele alcançou o reino transcendente de uma só vez. Além disso, ele até conheceu o Santo Filho da Terra Santa Budista, e os dois se tornaram irmãos de juramento à primeira vista. Pode-se dizer que ele já havia lavado a humilhação que sofreu no deserto oriental. A antiga família Lin tem uma herança profunda, mas você tem muitos segredos que precisam ser protegidos, ou alguém descobrirá uma anormalidade com você e você será alvo. Uma voz fria soou do ringue e avisou Ye Shen. Yanji, ainda vestido de vermelho como sempre, sentou-se de pernas cruzadas no vazio e aconselhou Ye Shen contra o que ele estava pensando. Embora uma brecha tenha aparecido entre ela e Ye Shen devido aos eventos e acontecimentos anteriores, ela não pôde deixar de ficar um pouco de coração mole e perdoar Ye Shen depois que ele se desculpou constantemente por seu comportamento. Ainda assim, não importa o quanto ela tenha persuadido Ye Shen a deixar de lado seu ódio por Gushangji, ele não quis ouvir e pensou que ela tinha alguns motivos impuros por trás de sua constante irritação. Yanji se sentiu impotente com esse resultado. Mestre, por favor, não se preocupe. Eu ainda tenho assuntos mais importantes para lidar, então certamente não irei para a antiga família Lin. Ye Shen respondeu enquanto olhava para uma antiga relíquia quebrada em suas mãos. Era um fragmento antigo que ele acidentalmente obteve de uma pequena barraca, e parecia registrar uma rota para uma antiga ruína. Depois de muitos dias de decifração, ele descobriu que as ruínas antigas não estavam muito longe da cidade em que estava atualmente. Ninguém descobriu essas ruínas antigas antes, então deve haver muitas oportunidades lá. Shangji e Sukingji, seus filhos da puta. Os lábios de Ye Shen mostraram um sorriso de escárnio enquanto ele pensava sobre o futuro. Em sua opinião, Gushangji só poderia estar no Reino Santo, não importa o quão poderoso ele pudesse ser. Uma vez que ele chegasse ao reino do grande transcendente, ele seria capaz de suprimir facilmente o chamado talento prodigioso de Gushangji com seu próprio talento supremo. Afinal, Gushangji não era nada mais do que um bastardo mimado que alcançou sua base de cultivo consumindo pílulas e tesouros celestiais desde tenra idade. Um gênio mimado como Gushangji nunca poderia se comparar a alguém como ele, que passou por inúmeras experiências e batalhas de vida e morte.
Com esses pensamentos em mente, Eshen saiu da cidade antiga e dirigiu-se para as ruínas antigas. Vilfic, esses delírios, alguém diga a ele. Neste momento, em um pátio da família Lin, um garoto de aparência comum com um rosto frio como pedra se ocupou em inventar algum tipo de remédio. Ele segurou um leque de taboa em sua mão e gentilmente abanou a chama sob o pote medicinal para controlar o tamanho e a intensidade da chama. Ainda estou com falta de 3 ervas que são necessárias para refinar esta pílula do espírito temperador de origem. Pensar que eu, o Rei Deus mais forte da minha geração, veria tempos tão desesperados em que nem sequer tenho ingredientes medicinais suficientes para temperar meu corpo fraco. O jovem resmungando friamente para si mesmo não era outro senão Lin Tian. Imediatamente, ele balançou a cabeça e disse, que seja. Já que os céus me deram outra chance na vida, não deixarei que questões tão pequenas me dissuadam de alcançar a grandeza. Primeiro de tudo, devo construir a fundação deste corpo que está no lixo e não pode nem alcançar o reino do mar espiritual. Seu rosto queimou quando ele se lembrou de como ele se gabou de que iria romper o reino do mar espiritual dentro de meio-dia, mas agora, ele nem tinha materiais medicinais suficientes. Lin Tian não pôde deixar de zombar em seu coração. Não foi culpa dele. De que me serve ser um discípulo direto da antiga família Lin se não consigo nem mesmo obter materiais medicinais suficientes? Parece que a posição desse garoto na família não é tão boa assim. Esse garoto não apenas foi intimidado, ridicularizado e desprezado, ele nem tinha o direito de pedir ingredientes medicinais como os outros. Que vida lamentável! Lin Tian ficou chateado quando se lembrou dos olhos de seu clã cheios de choque e descrença quando ele foi pedir alguns ingredientes medicinais há algum tempo. Ele, outrora poderoso Rei Deus, foi questionado e completamente desprezado, não importa para onde fosse ou o que fizesse. E isso o deixou extremamente infeliz. Se ele tivesse sua força original, ele teria esbofeteado todos aqueles bastardos até a morte. Ele estava apenas realizando alquimia, mas eles disseram que não seria capaz de fazê-lo. Eles também zombaram dele dizendo que dar-lhe quaisquer ingredientes não era nada mais do que um desperdício de materiais. O rosto de Lin Tian ficou feio quando ele se lembrou dos olhares e palavras abusivos jogados nele. Quando ele, o digno Rei Deus do massacre dos céus, sofreu tal humilhação. Nesse momento, o som de passos veio da entrada do pátio. 2 pessoas, um menino e uma menina de 14 ou 15 anos entraram. O menino franziu a testa quando viu Lin Tian ocupado em refinar alguma mistura e disse, Lin Tian, o que você está fazendo aqui? O patriarca convocou todos os membros da família para prestar seus respeitos ao ancestral. Mesmo um desperdício como você quer refinar pílulas agora? Você já deu uma olhada em seu reflexo em uma poça de mijo? Você não deveria primeiro aprender o básico da alquimia antes de entrar em ação. A garota ao lado do garoto não pôde deixar de zombar com um sorriso de escárnio. Alguém que não podia nem se incomodar com o cultivo de repente mudou de ideia e começou a refinar as pílulas. Eles pensaram que Lin Tian finalmente havia perdido sua sanidade. Embora ele fosse o filho mais indesejado do patriarca, o infeliz fato de que ele era um descendente direto do clã não podia ser apagado. Ele não poderia estar ausente quando o próprio ancestral estava voltando para a família.
A expressão de Lin Tian azedou assim que ele ouviu suas provocações. Ele era um deus-rei, porra. Ele era uma existência poderosa adorada por incontáveis mortais. Prestar homenagem ao ancestral. Que merda de cachorro foi essa? Ele era mesmo digno. Ouvi dizer que há um jovem lorde que veio junto com o ancestral. Aquele jovem lorde parece ter um passado aterrorizante, e até mesmo o ancestral tem que ser respeitoso diante dele. Eu também ouvi isso. A origem desse jovem lorde é algo que nem podemos imaginar. Os dois não prestaram atenção na expressão de Lin Tian e continuaram falando sozinhos. Capítulo 31 Respeito sem demonstração de força, o ancestral chamando a si mesmo de velho escravo. O rosto de Lin Tian ficou feio enquanto ele ouvia a conversa dos dois que desconsideravam completamente sua existência. O ancestral da antiga família Lin. Um jovem insondável. Que porcaria eram esses brinquedos? Antes dele, todas as existências do reino Ejar não eram nada mais do que brinquedos de madeira que ele podia mover à vontade. O mais forte do reino não era nada mais do que um reino do falso Deus também. Antes dele, um poderoso rei divino, os reinos dos falsos deuses não eram nada mais do que formigas que podiam ser esmagadas sob seu dedo mindinho. Lin Tian simplesmente descartou sua existência e decidiu voltar aos seus próprios assuntos. Não estou interessado em conhecer nenhum ancestral ou qualquer outra coisa. Vocês dois deveriam dar o fora da minha casa. Lin Tian não tinha bons sentimentos pelos dois que chegaram e zombaram dele, então ele imediatamente colocou uma expressão dura e dispensou seus convidados com um comando frio. Você. Sua arrogância repentina surpreendeu e enfureceu os dois. Lin Tian não era assim em dias normais. Ele tinha enlouquecido ou o quê? Seu comportamento era meio estranho e mais retraído do que antes. O jovem estava pronto para ensinar a Lin Tian uma lição sobre sua insolência, mas a garota ao lado dele o segurou e disse, caso ele deva ter o desejo de ser expulso da família. Não vamos arruinar nossas chances causando um tumulto aqui. Devemos informar o patriarca certamente o punirá por suas ações. A menina disse sua parte e puxou o menino para sair. Lin Tian, por outro lado, ficou chocado. Retornou do reino superior. Essas palavras chamaram a atenção de Lin Tian e lhe deram um grande choque. Ele realmente não queria ir, mas assuntos relacionados ao reino superior o preocupavam muito. Qualquer que seja. Eu apenas irei e me juntarei a eles. Eu tenho que ver quem é o ancestral desta antiga família Lin. A expressão de Lin Tian mudou e ele silenciosamente seguiu os dois assim que raciocinou sobre o assunto em sua mente. Ao vê-lo andando atrás deles, os dois não puderam deixar de rir. O que aconteceu com a coragem que ele mostrou apenas um momento atrás? Com certeza, a ameaça do patriarca poderia acalmá-lo. Ha. Ele não disse que não estava interessado. Parece que ele ainda conhece seu lugar e entende que ele não é nada sem o passado da família Lin apoiando-o. Os dois na frente ridicularizaram em vozes suaves, mas Lin Tian ouviu cada palavra que saiu de suas línguas. Sua tez ficou ainda mais feia, e uma intenção assassina surgiu das profundezas de seus olhos. Ainda assim, ele se conteve. Ele, de fato, precisava de sua identidade como descendente da família Lin.
Ele não poderia revelar sua origem. Os dois jovens na frente dele não sabiam que tinham andado pelo caminho do inferno, e um Yama os observava com grande intenção. Embora a base de cultivo de Lincoln não fosse tão alta agora, ele ainda poderia facilmente fazer carne picada dos dois usando métodos de sua vida anterior. No grande salão da antiga família Lin, muitas figuras puldarussas estavam dentro do salão. Sua poderosa energia espiritual surgiu ao redor, e luzes divinas surgiram ao redor de suas figuras. Ruínas sagradas entrelaçadas ao redor deles, mostrando a profunda herança da antiga família Lin no seu melhor. Muitos outros membros da antiga família Lin também estavam do lado de fora do salão. A maioria deles eram jovens homens e mulheres que estavam envoltos em halos sagrados. Eles eram os gênios de elite da antiga família Lin e eram bastante famosos nas terras do Estado Médio. Todos observavam com grande curiosidade e excitação, mas nenhum se atrevia a emitir um som. Afinal, as pessoas dentro do salão eram os anciões de mais alto escalão de sua família. Até mesmo o grande ancião que havia entrado em reclusão milhares de anos atrás, e foi considerado como tendo morrido em meio à sua reclusão, saiu para receber pessoalmente os recém-chegados. Quem era o jovem de preto sentado no banco da frente e tomando chá com uma expressão indiferente? A empregada ao lado dele era uma beleza de tirar o fôlego também. Assim como uma fada que desceu do nono céu. Até mesmo seu lendário ancestral, que ascendeu ao reino superior, estava se comportando como um subalterno respeitoso. Quem era o jovem? Era tudo uma questão inimaginável para eles, algo que eles nunca imaginaram ver em toda a sua vida. Velho Ming, você deve lidar com seus assuntos sem se preocupar com a minha presença. Gu Shangji disse com um sorriso casual. Ele estava muito interessado na progressão da situação atual, pois tudo havia acontecido sem que ele sequer precisasse dar uma falsa demonstração de poder. Quando seu barco voador chegou acima da propriedade da família Lin, um grande grupo de anciões respeitosamente os cumprimentou de baixo e se apresentaram como descendentes da antiga família Lin. Depois, Gu Shangji e seu grupo foram convidados para a propriedade da família Lin por esse grupo. Como não tinha nada melhor para fazer no momento, Gu Shangji decidiu dar um passeio lá fora e concordou. Foi o velho Ming quem explicou a ele que foi por causa da ressonância da linhagem que ele invocou que a antiga família Lin descobriu sobre sua chegada quando se aproximaram do Estado Médio. Para buscá-los. Embora ele não falasse muito, a grande recepção de seus descendentes colocou um sorriso brilhante no sorriso do velho Ming. Especialmente quando tudo foi feito na presença de Gu Shangji. Ele não queria que seu jovem lord visse ruínas quando o trouxesse para sua família no Estado Médio. Esta viagem ao reino inferior era uma oportunidade para ele, afinal. Se eles ainda estivessem no reino superior, então, com seu status na família Gu, seria impossível para ele se aproximar de Gu Shangji, muito menos fazer algo por ele que valesse a pena lembrar. Meu senhor, não posso cumprir sua ordem desta vez. Não importa o quão feliz este velho escravo esteja, este velho escravo não ousa sair do seu lado. O velho Ming disse com um sorriso irônico. Claro, ele sabia que Gu Shangji não o culparia por seu atual tom meio brincalhão. Hoje,
O coração do velho Ming estava explodindo de alegria depois que ele viu que seus descendentes não estavam apenas tendo uma ótima vida, mas também se tornaram uma das maiores famílias antigas do Estado Médio. Ele não era tão corajoso em dias normais, e nunca usaria um tom de brincadeira na frente de Gu Shangji. Velho escravo. Seu ancestral realmente se referia a si mesmo como um velho escravo. Todos que ouviram essas palavras respiraram fundo e frio. Suas pupilas encolherão e seus corações estremecerão. Os jovens do lado de fora não puderam deixar de arregalar os olhos. Está tudo bem. Gu Shangji respondeu com um sorriso. Ele naturalmente não se importaria com essas trivialidades. Ele decidiu se despedir e passear, em vez de ficar entre os jovens querendo relembrar com seus velhos. Kingji, acompanhe-me em um passeio. Gu Shangji largou sua xícara de chá e se levantou para sair. Ele tinha uma expressão indiferente, mas amável, sem o menor sinal de arrogância, e isso dava às pessoas ao seu redor uma sensação mais acessível. Mas todos sabiam muito bem que o homem na frente deles era uma existência suprema que não podia se incomodar com sua existência insignificante. A aura amável ao seu redor nada mais era do que um sinal de sua boa vontade que ele mostrou para dar face ao velho Ming. Kyuhan, você está familiarizado com a área, então por que você não acompanha o jovem Lorde e mostra a ele? O patriarca da família Lin de repente falou e deu uma ordem para sua filha que estava parada perto da porta do salão. O velho Ming não pôde deixar de lhe dar um olhar de aprovação. Este descendente teve grande visão. Soube. Entendido, pai. Lin Kyuhan respondeu imediatamente com uma voz trêmula. Seu nervosismo estava no teto no momento. Originalmente, Gu Shangji não se importava muito em ter um guia, mas quando ele deu uma olhada em quem iria acompanhá-lo, seus olhos se iluminaram. Na frente dele estava uma beleza estonteante. Com uma fina camada de maquiagem para acentuar suas feições, ela parecia uma fada. Sua pele brilhou sob a luz, e seu cabelo caiu atrás dela e voou como nuvens. O manto solto que ela usava não conseguia esconder sua figura alta e curvilínea que fazia o calor subir dentro do corpo de um homem. Claro, o que realmente a distinguia como uma fênix entre os fazões era o enorme valor forte no que ela possuía. Irmã Lin Tian, que acabara de chegar ao local, ficou surpreso assim que viu o que aconteceu. Ele cerrou os punhos com força, e suas emoções entraram em um violento tumulto.